Hoje eu estou aqui com uma super convidada especial. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é psicóloga, especialista em ABA, com pós-graduação em ABA contemporâneo e manejo de comportamentos interferentes. Ela também tem formação em musicoterapia, abraxia, intervenção de crise voltada para o autismo e neurodivergência. Atuação em fonoaudiologia no autismo, educação física com foco no brincar lúdico e motricidade, SCA, que é segurança em crises agressivas, com 5 anos de experiências. Gente, conheci essa pessoa maravilhosa em uma palestra. Depois, já fizemos uma live juntas. E eu tive o prazer, gente, de acompanhar ela numa apresentação com uma criança que ela acompanha. Gente, é puro amor, tá? Não é só as formações que eu acabei de falar aqui, não. Então, hoje eu vou conversar com Jocelyn. Seja muito bem-vinda aqui ao ACRcast. Prazer estar aqui. Um conhecimento aí trocado todos os momentos. Isso aí. Jocelyn, conta pra gente um pouco da sua trajetória até aqui e como que você decidiu atuar nessa área. Então, essa área, eu falo que ela chegou para mim como um presente, porque inicialmente eu comecei a faculdade com o foco de complementar, porque eu trabalhava no RH. Então, eu tinha que fazer psicologia para fazer o complementamento por conta dos psicológico, teste psicotécnico. E aí eu iniciei em uma aula, assim, durante 15 minutos a professora me conquistou, né? Eu tenho uma tia com TEA, mas naquela época eu não tinha muito conhecimento, então eu não sabia muito o que era a parte do ABA, né? Como funcionava esse mundo. E aí eu falei, é isso que eu quero pra mim, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Ver alguém evoluindo, além de estar por trás apenas de uma mesa, fazendo processos burocráticos. E aí, durante 15 minutos, a professora falou que foi esses 15 minutos que fizeram a minha mudança, assim, a chavinha virar, sabe? Ai, que bacana. E conta pra gente, assim, nesses 5 anos de experiência, aproximadamente, quantas crianças você já acompanhou? Olha, eu já atendi aproximadamente umas 20 a 30, porque o tratamento ele é longo. Então, exemplo, hoje eu tenho um paciente que eu fico com ele na escola durante o período da manhã. Então, eu fico das 7 ao meio-dia. Então, a gente acaba ficando um período muito longo e já atendi grupinhos de habilidades sociais. Que é também, então, são 3, 4, 5 crianças juntos. Lógico que tem outros profissionais também que acabam auxiliando, porque são muitas crianças, a gente tem que direcionar. Mas como o tratamento ele é muito longo, então a gente acaba ficando muito tempo. Então, tive um paciente que eu fiquei 3 anos consecutivos com ele na escola. E eu vi o crescimento, a evolução dele, assim. Foi meu primeiro paciente, que é meu xodó. O primeiro sempre marca. Então, a gente tem esse manejo, mas foi em torno de 20 a 30 pacientes. Porque durante uma semana eu tinha 12, aí às vezes eu tinha 20, mudava um pouco por conta da quantidade de horas que é disponibilizado para aquela criança. Entendi. E esse aluno que você atende hoje, qual que é o quadro dele? De segundo a terceiro suporte, nível, né, dele. Eu iniciei no começo desse ano com ele. E ele é muito comportamental, né? A gente fala que a gente tá tirando ele da caixinha. Porque ele não tava evoluindo tanto. E aí eu falei, não, eu me nego que esse menino não saiba e não saia da caixinha. E aí a gente começou. Mas é autismo? É, autismo. Entendi. Ele tem, passa com fono também para desenvolvimento, porque ele tem uma leve apraxia. Mas é mais na parte da bochecha, né? Que é mais molinha. Então, para ele fixar mais as palavras, ele tem dificuldade no R. Então, a gente vai focando mais nesses pontos. E ver ele evoluindo. Ele evoluiu muito do começo do ano para cá. A própria escola fala. Antes ele não ficava em sala. Hoje ele fica o tempo todo em sala. E o reforçador dele é a sala. Ai, que legal. Então, a gente fala,
Vamos lá, vamos fazer para você continuar tá na sala, para continuar com os amiguinhos. Óbvio que a escola ajuda, a sala ajuda, a professora ajuda. Tem todo um trabalho por contexto. trás, todo um contexto. Mas ele é meu xodó. E atendo adolescentes típicos à tarde, né? Depois das 19, porque é o horário que eles saem das escolas. E aí a gente vai seguindo nos horários, relatórios que a gente tem que fazer, projetos externos. Então, você concilia a escola e os atendimentos fora da escola, clínica, assim, ou não? Sim, é um pouquinho De concilia cada. é um pouquinho de cada, eu amo. Confesso que eu gosto muito de escola, gente, é maravilhoso, eu gosto, Ai, que legal. confesso. E na sua visão, quais são as maiores dificuldades que os professores enfrentam na inclusão das crianças com transtorno e no neurodesenvolvimento deles? O que eu mais vejo é o que eu faço, para que lado que eu vou, né? Eu tenho 3 crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, o que que eu faço com essas crianças? Porque eu não tenho suporte. Como é que eu vou adaptar essa prova? Né? Como é que eu vou pegar essa criança e vou desenvolvê-la? E aí, hoje, o meu paciente me tem na sala, mas tem outras crianças que têm o transtorno do neurodesenvolvimento e não tem suporte. E aí a professora fica, tá, e o que eu faço? E aí ela vem, pergunta pra mim, a gente vai fazendo umas trocas, eu falei, é o que eu consigo te ajudar, eu consigo até essa certa página, mas a outra página, aí é todo um trabalho com a escola e com ela também, né? Se a Sim. gente for parar pra pensar, é o contexto geral. Sim. E não é nem só no horário da prova, é no dia a dia. Dia a dia, Porque que eu acho quantas atividades é dada dentro do período de e é aula, aquilo, né? é o medo de adaptar e errar. Mas por que não tentar? Você pode errar. E é errando que a gente aprende. Uhum. Então a gente fala muito pra eles assim: quer ajuda? A gente ajuda. Vamos sentar, vamos adaptar. Então, hoje a professora que eu atuo com ela em sala, ela adapta tudo. Então, o livro, exemplo, principalmente matemática, que é muito complicado, né? Muito complexo. Eles já estão no mais, no menos, no vezes, e vai aumentando. Para uma criança que tem transtorno de neurodesenvolvimento, suporte 2 para 3, ou às vezes até mesmo 1, ele tem uma certa dificuldade de entender questão de nota. Porque, exemplo, no livro, dá um exemplo aqui, no livro tem lá 25 centavos, R$ 1, várias moedas, Sim. mas ele nunca Não viu tem. aquilo. Uhum. Na cabeça dele não faz sentido. Então, a gente pega, adapta, faz material com material dourado, e a gente fala, pai, ó, compra, vai. E os pais deles são muito dinâmicos, e isso ajuda muito, né? Quando a gente tem O o apoio. apoio dos pais, Isso do é professor fundamental. e dos alunos, gira Casa tudo. casa tudo. E aí a criança só vai, sabe? Mas a gente conversa muito com os professores. Tem professor que é aberto, e aí a gente vai, eu vou falar a realidade, é que a gente trabalha com a realidade. Mas tem professores também que são mais fechados. Eu acredito que seja por medo. Sim. O medo de, tá, eu vou fazer, mas e se eu errar? O que isso vai me prejudicar, né? Como profissional. Então, acho que existe esse medo também. Mas a gente tenta. Eu, pelo menos, eu falo, gente, eu tô aqui. Eu tô aqui, se vocês precisarem é só me chamar. Que foi assim que a gente se conheceu, Sim, basicamente. com certeza. E de que forma o professor pode adaptar as suas práticas para oferecer previsibilidade e organização para essas crianças dentro da sala de aula? Previsibilidade é uma palavra que eu amo e que a gente tem muita dificuldade. O que os professores podem fazer? Então, eu vou dar um exemplo que a professora do meu paciente faz. Ela escreve toda a rotina dele. Da sala mesmo. Então, aula de português, 2 aulas sequencial, ela coloca português, português, matemática, lanche. E aí ela começou a colocar o horário na frente. Isso para criança faz total diferença, porque pensa, a criança ela fica numa ansiedade para ir embora. Gente, ela acabou de entrar na escola, é cansativo, demanda muita concentração. Porque é aquilo que você falou, não é só a prova, né? Sim. Tem todo um contexto, e não é só um livro, são vários livros. E aí ela começou a colocar o horário. Então, a criança vê lá educação física. Nossa, gosto de educação física. Falta 2 aulas para educação física. Vou colocar um nome aleatório para não trabalhar com o nome do meu paciente. Bernardo, ó, falta 2 aulas para educação física. Vamos lá, vamos fazer atividade? Vamos meter bronca aqui? A criança engaja, a criança vai fazendo. E quando você viu, ela já fez um monte de coisa. Então, hoje, eu vou dar um exemplo de hoje, que eu fiquei muito feliz.
Meu paciente, a gente tem costume de virar a página para ele. A professora falou, vamos virar a página? Ele simplesmente pegou e virou. Vamos pegar o marca-texto e passar em tal palavra? E ele, assim, concentrado, e foi e passou. Ele não precisou da minha ajuda naquele momento. Então, a gente fica muito emocionado. Já tá se sentindo confiante, né? Muito, já, tipo, posso. Ela tá confiando em mim, a professora confia em mim. Por que não eu tentar? Mesmo que ele pinte, a gente deixa. Mas ele entendeu o que é um marca-texto. Como abrir o estojo. Para algumas pessoas são pequenos, mas que pra gente é enorme. Vou aproveitar aqui e vou falar referente ao que a Jocely falou aqui da rotina. E eu sempre falo aqui, ó, a rotina ela é essencial. Ela é necessária. E na sala de aula, gente, se você não tem a organização e a rotina na lousa, ela facilita muito. Por quê? Porque a criança já sabe todos os passos que você vai ter ali. Se você não se organiza, não tem rotina, se você tá perdido, imagina como que vai ficar a sua sala. Então, a rotina, ela é essencial, gente. Então, eu falo sempre isso. E, assim, não é bobeira, gente. A rotina, ela é essencial na sua casa, né, na escola. Então, se essa criança não tem uma rotina, vai virar bagunça a sala. Então, é essencial que você se programe, que você se planeje, para que você tenha uma rotina adequada. E quando tem alunos especiais, mais ainda, né? Então, vamos lá. Hoje existe a lei que garante o cuidado e a presença dos profissionais de apoio nas escolas, mas nem sempre isso é cumprido. Qual a importância de ter um psicólogo dentro da escola, tanto para crianças com laudo quanto aquelas sem laudos? Porque a gente sabe dessa resistência dos pais. É a pergunta que eu estava esperando. Vamos lá. Hoje a maior dificuldade que eu vejo nas escolas, principalmente, né, que a gente está focando um pouquinho nisso, é a aceitação da lei e do direito da criança com transtorno do neurodesenvolvimento. É muito difícil para eles entenderem que eu preciso. Então, é aquilo. Eu até vou pontuar. A escola, ela tem duas opções, que são muito fáceis, mas elas têm muita resistência, que é a primeira, seguir a lei e ter uma pessoa dentro. Essa pessoa, gente, ela não precisa ser formada em aba. Ela, é óbvio, se for, melhor ainda, porque vai fazer um manejo com aquela criança, que é muito mais prático e mais fácil, e a criança vai se sentir mais confortável. Mas não precisa exatamente ser uma pessoa extremamente especializada, né? Mas é um custo para a escola. É sim um custo para a escola, mas você prefere uma criança em crise ou uma criança regulada? Sentada na sala e evoluindo e fazendo as tarefas. Então, é isso que você tem que pensar. O que você quer como visualização de você ser humano perante a sua escola? Porque você criou a sua escola. Você criou com algum intuito. Eu acredito que você criou com o intuito das crianças evoluírem. Sejam elas atípicas e típicas. Tem a opção da escola contratar. Mas Jocely, eu vou contratar. São 10 TEAs que eu tenho. São 10 profissionais que eu vou ter que ter na minha escola. Por que não aceitar o terapeuta que está vindo da clínica? Olha que prático, você vai aceitar ele na sua sala, junto com a professora, ele tem a experiência, ele tem tudo que você precisa. Você, como escola, não vai pagar. Quem vai pagar é o convênio, é toda uma transição com os pais, junto com a clínica que ele passa. Você só precisa aceitar. E muitas vezes a gente vê que é medo de aceitar o terapeuta. Eles vão ficar lá de olho. Gente, de verdade, a gente não fica nem de olho. A nossa criança é a principal tarefa lá, né? A gente fala que a gente é sombra. A ideia é, essa criança que tá comigo, ela tem que evoluir. Então, o que eu mais vejo é medo e eu preciso entender que meu aluno tem o direito. Mas vão ser 10 pessoas, eu tenho 10 crianças com transtornos diversos. Sim, você vai precisar. Mas eu tenho um que tem TDAH, porque tem isso. Às vezes a criança ela tem o TEA, mas além do TEA ela tem o TDAH, ela tem o TOD, ela tem a apraxia da fala, e aí vai crescendo. Então eu já tive paciente com 5 laudos, fora os medicamentos que ele toma no dia a dia. Então, por que você vai ficar brecando uma profissional de entrar na sua escola, já especializada e direcionada para aquele aluno? Você prefere pagar alguém? Né? A gente vai colocar em pauta referente a custo. Vamos pensar, eu acho que da clínica
uma pessoa que já é especializada, é muito mais prático. Então, se na escola, a escola não tem, os pais podem Podem trazer e devem. ou, vamos dizer assim, pedir para que a escola tenha ou ela tem que trazer? Sim, ela tem a escola ela tem 2 opções e os pais também. Geralmente, o convênio disponibiliza um tanto de horas e uma parte dessas horas vão para a escola, que é uma parte extremamente importante. Mas a escola, ela é obrigada A ter. a ter uma auxiliar, terapeuta, enfim. Ela tem que ter uma pessoa para aquela criança. É um direito da criança, tá, gente? Não é algo que, não é algo que eu tô tirando da minha cabeça, é um direito da criança. É uma lei que existe, que a criança, ela tem o direito de ter uma auxiliar na sala. Se a escola não disponibiliza... Ou se a pessoa não tem o convênio, o que que acontece? Exato, a criança... isso é o que mais tem. É o que mais tem. Eu tô na escola que eu tô, o que mais tem é crianças, assim, você vê nitidamente com laudo e sem laudo, que precisa de acompanhamento, e não tem. Então, na sala do meu, tem um que eu começando a perceber que ele tem agonia barulho. E eu vim notando. E ele, toda aula, ele tava assim. Toda aula ele colocava. E eu chamei ele, perguntei. Falei, sente dor, incômodo? E aí ele falou, sim. Eu falei, de 1 a 10. Aí ele dá aquela balançada, né? Será que ela vai me dedurar? Falei, não vou fofocar, não vou. Aí ele, 1. Eu falei, não, fala a verdade. Ele, 10. Eu falei, você se incomoda? E aí, entra outros pontos. Por que ele não participa, exemplo, da aula de educação física? Será que é realmente porque ele sente medo de determinado aluno ou de determinada atividade? Ou se é um incômodo? Então, ele tem laudo, mas ele não tem terapeuta na sala. Entendi. E aí, entra outro caso. Suporte 1, nível 1. Não precisa, né? Ele não precisa de ninguém do lado dele direcionando. Mas será que o professor vai dar conta? Porque ele vai ter que parar o que ele tá fazendo com os outros alunos para dar suporte para essa criança. Não, e você tá falando de uma sala com quantos alunos? 14. Então, imagina uma com 30, com Exato. 32. Né? Eu já vi a sala aí com uns 40 alunos. Então, E uns 5 adolescentes com transtorno de neurodesenvolvimento. aí vem situação. a aceitação. E provavelmente essa criança tem algum... E aí é uma coisa que TO que direciona. Eu sempre deixo claro. Nós, como terapeutas, nós temos a noção, né, do que a criança precisa, mas tem profissionais específicos que Pra tem. laudar. Exato. Então, exemplo, a questão do ouvido, né, dessa sensibilidade, quem dá a dica é a TO. Quem bate o martelo, olha, realmente ele precisa, porque ele vai ver se é discriminado, se é somente na escola, se é somente na casa, ou se é somente, sei lá, no shopping, né? Ou se é geral, porque se for geral, ele vai ter que usar abafador. Né? Sim. Porque pra gente, um barulho de uma folha passando, só pra vocês entenderem, isso é o básico. Uma folhinha passando, pra gente, a gente não escuta. Mas pra aquela criança, é uma tortura. E aí cabe também a aceitação dos pais. Porque imagina, a criança vai andar com fone de ouvido, né? Que é o abafador. Pra ela, vai ser extremamente constrangedor. Que existe aceitação. O Jocelyn, você tá falando do ABA, então assim, para o nosso público aqui, às vezes eles não vão saber o que é ABA. Então, fala para mim aí uma definição bem breve, o que é ABA. Bom, a análise do comportamento, né, aplicada, a gente trabalha com o comportamental da criança. Eu vou tentar falar mais fácil, que é aquilo que a gente fala, né, para todo mundo entender. Sim. A gente trabalha com a parte comportamental dessa criança, o desenvolvimento. Então, se ela tem dificuldade de escrever determinada birra ou comportamentos de crises agressivas, identificar qual é o antecedente, né, o que levou aquela criança até a crise. Então, a gente consegue ver e verificar. Porque às vezes a gente acha que bateu na mesa. Não, às vezes é algo que aconteceu antes, quando essa criança acordou, que desregulou ela, mas naquele ponto foi estupim. Então, a análise do comportamento aplicada nada mais é do que a gente trabalhar com a parte comportamental e desenvolver essa criança durante o tratamento. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Hoje, com 12 meses, a gente consegue já verificar. Meninas são mais difíceis, mas não impossíveis, né? Porque a gente camufla muito. A mulher, ela tem, né, de modo geral. Mas a criança, menina, ela tem a dificuldade de camuflar. É muito sutil.
Então, a análise do comportamento nada mais é que você trabalhar com o comportamento daquela criança para o desenvolvimento dela. Então, aproveitando, explica aí, o que que é essa pulseirinha aí? Ah, eu vim com ela eu sabia. Isso aqui, gente, é uma pulseira, é o SCA. É um curso que a gente usa, que é a segurança de crises agressivas. Nós utilizamos quando necessário. O que que é quando necessário? A criança, ela entra... a gente fala que... Vou falar um termo que a gente fala que é fora da parte cognitiva. Então, a criança, ela vai escalando ao ponto do cognitivo dela ir para cima e ela ter algumas crises que podem ser auto e heterolesivo, né? Então, auto, eu me bato, e hétero, eu bato no outro. E aí vem a contenção, que a gente fala que é a contenção. Então, essa criança, o que que ela tá causando para que a gente precise conter? Bater a cabeça na parede, né? Então, pais estão em casa, não tem a sala toda direcionada para isso. Então, a gente sempre fala, os pais também podem fazer. Todo mundo pode fazer esse curso e deve. Então, é direcionado para conter essa criança. Então, eu vou saber onde pegar nessa criança. Que ponto que eu posso pegar para não machucar? Jô, se ele pega no pulso, acho que vai machucar, né? Pega aqui, então é tudo muito direcionado para que não machuque aquela criança, ela consiga ficar mais calma. Vai ter crises que a gente tem que saber identificar. Eu pego nessa criança ou eu só deixo ela ter a crise dela? Porque às vezes ela só precisa ter uma crise. É igual a gente quando tá muito irritado, que a gente quer gritar pro mundo. É basicamente isso. E às vezes é só isso que a criança precisa. Extravasar ali, Exato. já era. Deixa ela no cantinho dela. Ela vai chorar, ela vai berrar. O que não pode começou a se bater, começou a bater no outro, aí sim entra a contenção. Que são vários níveis de contenção. Tem aqui, exige, às vezes, 5 pessoas em uma criança só. Que é quando a criança já tá no nível, que a gente deita ela. Aí é todo um processo que você precisa ter um cuidado. Esse curso você tem que fazer todos os anos. Então, exemplo, no final desse ano, eu já tenho que me programar para o próximo ano já realizar ele. Aí você fala, gente, é todo ano? Todo ano. Por quê? Muitas coisas vão mudando. Mas ele é acessível, por exemplo, não seria interessante para todos os professores fazerem? Ele não é acessível se você faz individual, né? Então, geralmente, dependendo do local, tá em torno de 4 a 6 mil reais, né? Se você faz em grande quantidade, que foi quando a gente uniu a equipe da clínica, a clínica anterior que eu trabalhava, a gente juntou, acho que foram 22 pessoas. Eles fizeram valor muito acessível, em torno de 1.200 a 2.000, mais ou menos. Porque a gente fez em grande quantidade, porque aí é um local específico, eles conseguem locar. Tem profissionais específicos para isso. E a gente conseguiu fazer esse curso. É sábado e domingo o dia inteiro. Mas você sai dali com outra visão de setting, outra visão, se for pai, então, vai sair com uma outra visão de como a minha casa não é adaptada. Certeza. Muito bom. Então, como que é a reação das famílias diante de um diagnóstico? Ou mesmo em um suposto diagnóstico? Quais as objeções ou as resistências que você encontra com mais frequência? Gente, esse é um ponto, acho que o mais principal. Sim. Porque para sua criança desenvolver, você tem que aceitar. Se você não... minha filha tem 5 diagnósticos. Sim, você vai ter que aceitar os 5 diagnósticos. Porque é isso que faz sua criança evoluir. Bom, vamos lá. A gente tem muita dificuldade hoje em dia, principalmente com os pais. Acho que os pais são a chave de tudo. De entender que meu filho tem o TEA. Primeiro, para que lado que eu vou, né? O convênio hoje, eu acho que é uma das principais tabus que a gente está enfrentando. Acho que todo mundo que tem uma criança com transtorno de neurodesenvolvimento vai saber o que eu tô falando. Mas, quando o pai não aceita, a criança não evolui. Então, o que mais tem é pai sabendo que o diagnóstico de 12 meses da sua criança, que essa criança tem o TEA, e ela espera chegar. Não, vou esperar quando tiver 2, 3 anos, aí eu faço novamente. Só que nesses 2, 3 anos, a sua criança poderia ter progredido muito. E ela não progrediu porque você não aceitou. Tem pais que
dão o tratamento pro filho, mas tem a dificuldade de falar, o meu filho tem TEA. Não, e coloca aquilo ali como bloqueio para o desenvolvimento. Ah, meu filho tem isso, como se ele não fosse capaz. Exato. Né? É igual eu falo, né? Eu falo muito sobre a questão paciente na escola. Você paga escola pro seu filho pra quê? Pra ele ter o quê? Aula. Você vai pagar escola pro seu filho ficar fora da sala de aula? Não faz sentido pra mim. Pra mim não faz como profissional. Então, a mesma coisa da aceitação. Tá, meu filho tem TEA. Pra que lado que eu vou? Tá, primeiro eu vou lá, vejo o convênio, tudo. Não tá aceitando? A gente vai pra parte jurídica, pra liberação das horas pro seu filho. Aceitou? Vamos pegar tudo que essa criança precisa. Aba, TO, terapeuta escolar, tudo. Sentamos, organizamos a agenda dessa criança e vamos iniciar o tratamento. Eu acho que outra aceitação também é referente assim, olha, eu trabalho, não tem como levar meu filho para passar nos médicos, tudo. Porque tem mães que ela abre mão da sua vida profissional para poder cuidar dos seus filhos. Que é o que mais acontece. E nem todos querem fazer isso. Não. Ou também não é nem querer. É não conseguir. Porque tem que bancar a casa. Tem vários casos, então eu posso até dar uns exemplos aí de organização de rotina, né? Já tive pai e mãe. O pai trabalhava em 2, 3 empregos para a mãe poder ficar em casa, para o filho ter um tratamento. Já tem casos que o pai e a mãe trabalham, mas a mãe em home, porque ela tem a maioria das clínicas que elas estão fazendo um local onde os pais possam trabalhar home, Sim. né? Então, vai trabalhar home, fica lá 5, 6 horas na clínica, porque além de levar para a escola, fazer todo o planejamento da escola, essa mãe pega, sai, vai para a clínica, fica 5 horas lá, filho em tratamento, e ela lá trabalhando, ou o pai. Hoje a gente está vendo mais pais, a gente está muito feliz por isso. E tem a mãe que não consegue, então quem leva é a avó, uma cuidadora. Cuidadora quando tem condições de pagar, porque é muito caro, né? A hora de uma cuidadora ou o pacote dessa cuidadora. Mas o que mais a gente vê é o vô, a avó ajudando, a tia. E aí hoje não tem como... E aí é tudo de última hora, né? Porque, exemplo, eu sou terapeuta, eu posso acordar muito mal, né? Doente, dor no estômago e aí a previsibilidade da criança também, né? Então aí a mãe fala, peraí, meu Deus, aconteceu, pra que lado que eu vou? E aí ela tem que se virar, ela fala com a avó, fala com a tia, com fulano. Tem como você levar meu filho, tem como você ficar com meu filho à tarde, tem como você levar meu filho na terapia à tarde, porque eu preciso trabalhar pra colocar comida em casa pro meu filho e pra pagar a terapia dele. Então, existe todos esses pontos. Sim. E muitas mães ainda se julgam por achar que não dão o suficiente. E elas dão o suficiente. O suficiente é você está dando atenção para o seu filho. A atenção não é estar somente do lado dele naquele momento de 10 minutos que você brinca com ele. A atenção é você se preocupar e ter o tato de meu filho está tendo alguém supervisionado e direcionado para a evolução dele. Então, sim, você está dando o seu máximo. Bacana. Bom, vamos entrar em um assunto que é basicamente esse aí, mas só para a gente fechar. Que estratégia você utiliza para apoiar os pais no processo de aceitação e de engajamento no tratamento dessas crianças? Eu sou uma terapeuta muito sincera. As minhas amigas até falam assim, Jo, às vezes eu não consigo ser tão direta e reta quanto você. Eu converso, a gente sempre conversa com os pais. Olha, seu filho ele precisa evoluir, mas para que ele evolua, a gente precisa fazer algumas avaliações, alguns projetos. Às vezes a gente mescla a avaliação para tentar ver aonde essa criança precisa evoluir. Mas geralmente eu faço uma seguinte pergunta para os pais: você vai estar aqui a sua vida inteira? Porque é uma pergunta, Sim. Você fala assim, nossa... Ela vai parar para refletir sobre, né? É uma pergunta dolorosa, se a gente for parar pra pensar, né? Sim. Mas você vai estar aqui, a sua avó, a avó dele, sua mãe, vai estar aqui para te ajudar sempre? Como é que você vai fazer? Porque eu trabalho com a criança lá na frente. Hoje ela tem 3 anos, mas uma hora ela vai ter 18. Uhum. E uma hora ela vai querer namorar. Uma hora ela vai querer sair com os amigos. Uma hora ela vai querer ser a incluída na sociedade, que é o que a gente quer. Não, e ter um mínimo possível de autonomia. Exato. Né? E aí eu falo, você vai estar aqui? Tem mãe que dá uma empaquetada, tem mãe que já entende. Que já entende. E tem mãe que vira uma chavinha quando você fala isso. Várias minhas já, tipo,
caramba, eu não parei pra pensar nisso. E aí abdica de várias coisas, como eventos em escola. Ah, eu não vou levar meu filho num evento, exemplo, festa junina, Dia das Mães. Você vai. Eu falo assim, você vai. Sabe por quê? Porque é nesses momentos que seu filho vai perceber que a escola não é somente escrever. Sim. A escola tem a parte externa, a parte divertida, a parte de ver sua mãe chorando, a parte de ver o meu mesmo, quando você fala assim, a sua mãe tá muito orgulhosa de você. Mas no Dia das Mães quem chorou foi você. Também. Não, eu chorei muito, confesso, porque é uma emoção muito forte. Quando eu vi que você tava olhando pra ele tava fazendo todos os movimentos, ela começou a chorar. Comecei a chorar. Muito porque é muito único, né? É uma criança que não ficava no meio das outras, né? E a voz embarga, viu, gente? Vocês acham que as terapeutas não choram, as terapeutas choram. E de olhar pra plateia e ver o pai e a mãe, a avó, o tio ali. E o pai chorando, a mãe chorando. O pai não conseguia nem segurar a câmera, assim. Eu falei, minha meta tá cumprida. É isso que eu quero. Chorar não de tristeza, mas de alegria e de orgulho de ver seu filho lá. E ela, eu não vou. Eu falei, você vai, porque eu vou estar lá com seu filho de mão dada, ele vai. Vai ficar na plateia com você? Não. Vai ficar junto com as outras crianças lá atrás, esperando e socializando. Sim. Porque ele é uma criança, como qualquer outra. Ele tem sentimentos. Imagina se ele não participasse, ficasse sentado, como que ele iria se sentir, ele ia falar, gente, mas por que meus amigos estão lá no fundo? E eu não posso. Aí ele ia falar, mas não faz sentido, porque eu tô aqui sentado, vendo o teatro. De repente eu vou sair daqui, vou lá pra cima. Porque tem essa parte cognitiva deles, até eles assimilarem tudo. Não, ele vai ficar lá no fundo, ele vai participar. E a terapeuta vai chorar. E aprende Libras só pra participar, porque era em Libras, né? Então, ele andou no cavalo também, que foi outro... Nossa, a gente achou que não ia, e ele foi. E eu falo, gente, eles acabam arrastando a nossa cara assim no chão, porque você acha que eles não vão fazer. Você tá prejulgando algo que, exato, né? E ele vai lá e fala, eu tô fazendo, só pra falar pra você que eu faço. Que eu faço. Acreditar. É isso aí. E muitas vezes as crises, elas geram medo, tanto no professor quanto em familiares. Então, como lidar com esses momentos em que todos se mantenham seguros? Todos se mantêm seguros. É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Você... Como é que eu posso explicar? Você para pra pensar. Será que eu tô no caminho certo? Né? Se a gente for parar pra pensar. É muito complexo. E aí eu vou pedir pra você ler novamente a pergunta. Repete a pergunta. Muitas vezes as crises geram medo, tanto em professores quanto em familiares. Como lidar nesses momentos para que todos se mantenham seguros? É que tá, gente. Não tem como você manter uma pessoa 100% segura. Né? Por que eu pedi pra ela repetir? Porque eu sempre brinco que a resposta tá na pergunta, né? Os pais morrem de medo. Esses tempos para trás eu dei um curso para os pais, eu dou curso para os pais, enfim, para os profissionais, sobre exatamente isso, como lidar em crises agressivas, crises comportamentais. Eu sei que é muito agoniante quando você vê uma criança se debatendo no chão, né? Não é legal de ver. Não é bacana, a criança tá chorando, a criança tá agoniando, a criança tá ali e você fala, o que eu faço? E entra muito naquilo que a gente falou, às vezes a criança só precisa chorar, gritar, ela só precisa do tempo dela. Óbvio, igual eu falo pros pais, é muito chocante quando você vê uma criança gritando, jogando as coisas, porque tem crianças que jogam as coisas. E o que eu falo é, primeiro você precisa ficar calmo. Né? Por isso a importância do curso, gente. Para você também entender o que deve ou ter na sua casa, na escola, na sala. Porque você tem que ter uma garrafa de ferro na sua casa, perto de uma criança até? Não. Porque a probabilidade daquela garrafa voar quando essa criança entra em crise, a primeira coisa que ela vai ver na frente dela, ela vai tacar. E não é porque ela quer, gente. É porque ela entrou em crise. Né? Então ela vai pegar as coisas, jogar e sair tacando. Então, eu como terapeuta, o que eu posso dizer é calma.
Você vai falar, nossa, mas só isso. É porque você precisa estar calmo para acalmar a criança, né? Se você não tiver calmo, a criança também não vai ficar, porque ela sente. E às vezes ela fala... Vem vários sentimentos dentro dela. Ai, meu Deus, meu pai tá chorando, minha mãe tá chorando. E aí ela não consegue verbalizar aquilo que ela tá sentindo. E aí a gente vai aumentando a escala, que a gente fala que é a escala, né? Vai só subindo, subindo, subindo e chega no pico. E às vezes aquela crise que ia ser pequenininha, que a gente fala que às vezes dura 2, 3 minutos, se torna de 10, 15 minutos, porque ela tá vendo os pais ali, a professora. Como é que a professora consegue fazer? Mas como é que ela vai conseguir fazer alguma coisa se ela não tem suporte dentro da sala dela? Ela tem mais 14 alunos, 15, o que tá com a terapeuta, mais os outros 10, né? Então, como é que ela vai lidar se ela não tem uma auxiliar? E aí a gente entra em uma pauta. A professora, além dela ter que ensinar, ela tem as outras coisas para fazer que a escola propõe. Então, eu vou dar um exemplo. Dia das Mães. Precisa de enfeite para Dia das Mães. Quem vai fazer? Professor. Que horas? Que horas? Em que momento? Com 15 crianças. A gente tá falando com 15 crianças, que é pouco ainda. Né? Mas vamos colocar com 40. Aí, corta EVA, cola EVA. Ainda tem mais a atividade que a gente faz com as crianças para entregar para a mãe e para o pai. Então, só nisso, a cabeça da professora já deu uma bugada. Não, fora que você está falando numa escola particular, mas imagina do estado que você está com toda a sua programação e do nada aparecem umas coisas que vêm de fora, que você tem que parar tudo que você tinha programado para fazer aquilo, porque é obrigado, porque tem que dar resultado, tem que ter aquilo ali. Bate na sua porta e fala, olha, eu preciso disso para 15 minutos. Aí você fala, então, mas nesses 15 minutos eu estou numa atividade. Atividade que é importante para a criança aprender a ler e escrever. Né? E exatamente, a gente tá falando. Na pública, eu vejo que é uma coisa assim, muito... Eu acho que eu comentei isso com você. Sim. E que vai chocar muitas pessoas. Mas na pública tem alguns auxiliares que acabam ajudando, né? Não faz todo aquele... O que poderia ser feito mais, que a gente fala que sempre pode ser feito. Principalmente na prefeitura tem isso. Mas tem as auxiliares. Né? Eu vejo que é mais nos pequenininhos. Quando vai crescendo, não tem muito. Mas já ajuda, né? Sim. Ela já consegue dar um suporte. Olha, fica com essa criança um pouquinho aqui, porque eu preciso ir no banheiro. Né? A terapeuta também precisa ir no banheiro. Ou a professora, tem como você ficar com ela aqui um pouquinho na minha sala? Porque eu preciso ir? Então, você ainda tem esse suporte. Na escola particular, não. Porque é um custo. Sim. Né? E é aquilo que eu entro. Vale mais a pena você aceitar uma terapeuta da clínica ou você prefere não ter ninguém lá sabendo que é um direito da criança? O que você prefere? O custo de ter que contratar essa mãe, buscar conhecimento, porque muitas mães não sabem, né, que é um direito. E aí fica, para que lado que eu vou? Porque meu filho não tem ninguém na escola, mas é um direito dele. Sim. Aí a escola fica, mas eu vou contratar mais uma pessoa? Sim. Vai contratar mais uma pessoa, ou você aceita a terapeuta. E eu fico batendo nessa tecla porque é uma coisa... Gente, é tão fácil, aceita a terapeuta. Agora, Jocely, você falou das crises aí, mas o que os professores e os pais deveriam saber sobre essa segurança de crises agressivas para agir nessa forma mais tranquila e eficaz? Então, além desse curso que você falou aí... Existem outras coisas para poder ajudar esses pais, esses professores a ter mais conhecimento referente a isso? Vamos lá. Tem alguns cursos que falam sobre, mas quando a gente entra nisso, automaticamente a gente entra nesse. Por que a gente entra nesse, gente? Porque existem locais do corpo que você pode pegar, né, na criança. Então, eu vou dar um básico. A gente não pode pegar aqui. A gente tem que pegar aqui. Aqui a gente pode quebrar. Né? Outra, eu sempre falo, gente, a criança pegou no seu cabelo, só segue ela com a mão. Ela vai pra esquerda com a mão no seu cabelo, você vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda e você segue. A única coisa que eu falo, trava o pescoço, que é essa parte aqui assim, ó. Você trava, a primeira coisa que você faz, né? É o básico que eu consigo direcionar, assim, porque o curso realmente ele é muito profundo e tem muitas situações, né? Eu tô me aprofundando mais pra poder dar esse curso mais profundo. E aí, eu sempre falo que eu gosto de ser aquela criança bem densa, assim, sabe? Eu dei recentemente o curso na clínica que eu tô atualmente para os pais e para os colaboradores. E aí, eu sou aquela criança que se joga no chão, que cata no cabelo.
Porque eles precisam vivenciar o que é de fato. Ai, mas meu filho atualmente não faz. Mas e se um dia ele fizer? Você vai fazer o quê? Então, é importante. Eu sei que é um valor muito alto, né? Igual avaliação. A avaliação é uma coisa que precisa ser feita em tempos. Geralmente, a clínica, ela vai pontuando. Olha, seu filho já fez essa pontuação. Esse ano que a gente tem, né, a gente fala que é a avaliação semestral e anual, que a gente passa para os pais para ver a evolução do filho, né? E a gente coloca o antes e depois. Mas a avaliação do neurodesenvolvimento é sempre bom estar fazendo. Geralmente a clínica pontua, mas se a clínica não pontuar, gente, procura saber. Mas sobre tem que fazer. Você utiliza também recursos como musicoterapia, brincar lúdico, a motricidade. Como esses elementos eles podem ajudar no desenvolvimento dessas crianças de neurodivergências? Eu falo que cada um tem a sua área, mas se a gente é profissional, a gente tem vontade de conhecer, por que não? Eu tive o privilégio de ter profissionais que me ensinaram, né? E no dia a dia você vai aprendendo com a coterapia, mas de pararem para me ensinar sem custo, né? Então eu tive esse privilégio, eu sei que muitos não têm, mas eu tive. A musicoterapia, gente, tem algumas pessoas falam, é só música, não é só música. Pensa assim, quando você tá triste, você, ser humano, né? Quanto típico, eu falo assim, para às vezes trazer um pouquinho. O que te relaxa? Qual música te relaxa? Quando você tá triste, você escuta qual música? Quando você tá alegre, você escuta qual música? Qual música você recorre quando você tá estressado? A mesma coisa é a criança. Crianças que têm dificuldade com barulho. Na musicoterapia é um lugar para se trabalhar. Mas, nossa, vai tocar o violão? Não, gente. Ela vai entrar dentro do set, o musicoterapeuta vai ver, vai avaliar essa criança, como ele pode inserir, o que ele deve inserir. Porque a musicoterapia, ela entra no lúdico também. Então, eu posso pegar um bonequinho de dedoche e brincar com aquela criança. Vamos brincar. Olha, vamos lá, vamos criar uma música, né? Igual eu conheço um profissional maravilhoso, depois se você quiser eu te passo. Ele é incrível, ele entra no lúdico, ele tem um personagem que ele faz, que às vezes a criança aceita esse personagem, não aceita ele, não porque não gosta dele, mas porque acha o personagem muito mais legal, mais engajado, e aí a criança só evolui. Então tem isso. A parte motora, como eu falei, cada um tem o seu direcionamento. Mas por que não conhecer? Então, eu consigo... Isso agrega na escola, na educação física. O que eu posso, até que momento eu posso ir na educação física, né? O professor tem que dar o apoio, eu posso dar um apoio. Mas eu conversar com a TO desse paciente, ver o que eu posso ir melhorando e direcionando o professor. Mas isso ajuda no dia a dia, em coisas básicas, ir no banheiro, né? Abaixar a calça, que a gente chama de AVD, né? Que é a vida diária dessa criança. Então, isso ajuda no dia a dia. Às vezes a criança, eu não quero. Que pena. O Pocoyo vai cantar lá no banheiro. Vamos cantar, Pocoyo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 3. A criança, ela levanta e ela vai no banheiro. Sem você precisar verbalizar mais uma vez, por conta da música. É um pequeno exemplo, mas é um exemplo estratégias, que né? Super. Ou, vamos andar, não quero ir. Faz uma brincadeira no chão. Vamos lá, 1, levanta a perna, 2. Quando você vê a criança já tá lá no banheiro, ela já fez o xixi e ela nem percebeu que ela fez o xixi. E é uma atividade motora. Outra coisa também referente a esses materiais que você utiliza. Então, na sala de aula, você não faz nada com a criança, você só reproduz aquilo que a professora traz, adequando para o seu aluno, para essa criança, para esse paciente. Tem professor igual a professora que eu estou hoje com o meu paciente. Ela pega o livro, ela olha e fala: o Bernardo pode fazer isso? Ele tem capacidade? Ela olha e fala: olha, não consegue fazer, mas ela pega uma folha, ela faz lá as bolinhas, ou ela manda imprimir, cola. Só que o meu, gente, ele é tão inteligente, ele é tão esperto que ele olha dos amiguinhos assim, ó. Não tá igual. Ele viu a prova acho que foi de Libras, e não tava igual, ele ficou assim. Então, tem isso, então tem todo um cuidado. O professor, ele tem que adaptar
E isso não impede dele pedir ajuda ao terapeuta. A gente fala que nós somos sombras daquela criança, mas isso não impede de nós, como terapeutas profissionais, querer ajudar o professor. Vai de terapeuta para terapeuta, mas exemplo, eu sou uma pessoa que você fala assim para mim, olha, eu preciso de um material, mas eu não tenho. Vamos sentar, vamos ver como faz, que já aconteceu. Tem professores com iniciativa, tem professores que preferem. E aí a gente vai trazer uma realidade do... Tem duas realidades, o professor que é engajado e tenta, e o professor que não. Vamos deixar essa... a criança tá tranquila, tá super calma. No cantinho, brincando com o brinquedo que ela trouxe, que os pais mandaram. No dia de prova, a gente faz uma prova básica, ele faz a prova, a gente dá ajuda e a vida segue. Né? Que a gente, vamos falar... Gosta de desenhar, deixa ele desenhar Deixa na aula ele inteira. desenhar, gosta de mexer na bolha, deixa ele jogar bolha, sei lá, aquela geleca. Mas por quê? A mãe dele tá pagando escola, menina, e ele tá lá olhando pro teto, fazendo desenho e pintando o tempo todo. E isso traz um prejuízo muito grande, gente, para professores. É até bom frisar. Sim. Que traz um prejuízo muito grande, porque essa criança, ela vai brecar toda a parte cognitiva dela. Ela vai brecar a parte da parte motora. Então, exemplo, você dá massinha. Óbvio que vai de criança para criança, mas tem criança que é muito sensorial, gosta muito de massinha. Em que momento eu vou ter que começar a dar função para essa massinha? Porque em algum momento ela vai ter que saber fazer uma florzinha com a massinha. Sim. E ela vai entender, ela tem que entender que a massinha não é só para ficar. O desenho não é só para ficar rabiscando o papel todo. E aí entra num outro ponto. Como é que eu vou falar para essa criança que ela precisa pintar dentro do desenho certinho, sempre, porque ela sempre pintou fora do desenho. Ela sempre saiu rabiscando. A topografia dela sempre foi, estou vivendo aqui no meu cantinho na escola, sendo que ela não teve. Então isso prejudica demais. Eu queria muito que as escolas e os professores entendessem o quão isso prejudica uma criança com transtorno de neurodesenvolvimento. Isso dá uma pauta para outro encontro, né, referente a isso, porque assim, os professores eles estão sobrecarregados, né? Muito. Então é muito difícil você não ter o apoio, você não ter a condição de fazer uns cursos desse, né? Que são caros. E fora aqueles que também não querem, né? Exato. Não querem progredir, não querem aprender, mas é bem complexo para uma outra hora. Exato. Então, por fim, eu quero que você deixe uma mensagem para os professores, para os pais, sobre a importância de olhar para o neurodesenvolvimento de forma integrada, viu? E respeitando também o ritmo de cada criança, porque a gente sabe que nem todos, né, aprendem, né, da mesma forma e nem no mesmo ritmo. Então, eu sei que é complexo, porque eu já trabalhei assim, não é nem com a questão da inclusão, viu, Juscelie? Mas a questão, assim, de você estar com uma sala que uma parte das crianças estão no pré-silábico, outras no silábico sem valor, outras com valor, outras alfabéticos, que estão alfabéticos, eles querem voar. E você, o que você faz com o resto daquela sala? Então, tudo isso é bem complexo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os professores referente a essa forma aí de ver essas crianças. Eu vou deixar separado, uma professora e uma para os pais. Pode ser? Tá bom, pode ser. Professores, a escola é um lugar para todos. Aceite o seu aluno. Porque esse aluno, futuramente, pode falar de você e falar, eu tive um professor que me ajudou e me fez evoluir. E hoje eu sou extremamente grata a ele, porque se ele não existisse, eu não estaria aqui. E para os pais, aceitem. Sabe por quê? O filho de vocês hoje pode não falar, pode chorar, pode não olhar no seu olho. Mas eu garanto para você que a hora que ele olhar para o seu olho e dizer um eu te amo, ou apenas um abraço, você vai falar, valeu a pena eu aceitar o diagnóstico. Um quanto antes, melhor. Eu acho que é isso, aceitação de ambos os lados e amor de ambos os lados. Bacana. Esses dias eu vi um vídeo de uma professora que ela colocou vários papeizinhos e chamou aquela criança mais tímida da sala para ela se enturmar com os colegas. E falou assim, olha, fulano, vem aqui, ó, pega aqui um papelzinho. Vamos ver, ó, se você pegar um papelzinho que tá escrito ou que não tem nada, então vocês vão poder fazer determinadas coisas lá que as crianças queriam.
E a criança veio, pegou o papelzinho e o papelzinho não tinha nada escrito. Aí todo mundo veio correndo, abraçou. Só que Ai, sabe qual que era o detalhe? Os outros papeizinhos Todos estavam brancos. Eu vi esse vídeo maravilhoso. E eu achei genial, assim. Então, assim, essa é um olhar, né, para que essa criança se enturmasse. Então, todas as crianças vieram, abraçaram ele, ficaram felizes, comemoraram, né, com ele. Então, assim, é uma forma dela fazer com que essa criança sentisse pertencente ali, né? Porque quando ela faz a criança se sentir pertencente, os amiguinhos fazem e percebem que ele precisa se pertencer àquele lugar. São vários olhares também, referente, por exemplo, quando eu tinha aluno que ele não parava quietinho, esse aluno, eu chamava ele para ser o ajudante, para ele ficar comigo na sala, para ele ir lá levar um recadinho, para ele fazer determinadas coisas, para ele distribuir os livros. Então, assim, você tem que ter o olhar para ver na sua sala o que você vai usar de estratégia. Às vezes, a estratégia que você usou hoje, você já não vai poder usar amanhã. Exato, porque hoje funciona. Amanhã já não. Eu posso deixar uma mensagem Pode. para os pais dos típicos? Pode. Vocês precisam falar para os seus filhos a realidade. Porque na escola isso faz total diferença no tratamento dentro de sala. Porque ele pode não ter apoio de um colega, mas se ele der apoio para um colega com um transtorno do neurodesenvolvimento, essa socialização vai fazer com que ele evolua. Você, como pai, passar o conhecimento para essa criança, e essa criança vai passar o conhecimento para os coleguinhas. Vou dar um exemplo. Vamos brincar com o Bernardo? Quase que eu falo o nome. Vamos brincar com o Bernardo? Vamos lá, pega na mão. Você precisa de ajuda, Bernardo, para pegar o seu livro, o seu caderno? Vamos andar juntos? Vamos comer juntos? Isso faz total diferença. Eles vão entender o tipo de sentimento que a criança típica tem perante uma criança atípica. E o quão isso faz a diferença na vida de uma criança atípica. Olha aí. Viu como é importante a gente ter muito conhecimento referente a isso. Então, assim, Jocelyn voltará outras vezes. Mas eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, o que você faz, o que você oferece para os pais, para os educadores, e como que essas pessoas podem te contatar. Vamos lá. Bom, eu sou psicóloga / terapeuta, né? Que a gente fala que são coisas diferentes. E ao mesmo tempo iguais, então eu trabalho com a psicoterapia e a parte do ABA. Minhas redes sociais é Jocelyn Psicóloga, né? Espelho da Alma, que é o nome da minha clínica. Eu trabalho mais com o Instagram, que eu acho que o TikTok ainda vou entrar nesse mundo. Eu trabalho com cursos, igual eu falei durante a palestra, né? A palestra, o podcast. Trabalho com palestras para pais. Entra material, então tem tudo incluso, material, brindes, né? A gente coloca tudo muito especializado, tem um lugar. Então, eu preciso de um curso online, individual, eu faço tanto individual quanto em grupo. Depende muito da quantidade, valor, enfim. Faço palestras em escolas, então se precisar, eu estou à disposição. A gente senta, vê qual é o melhor tema para aquele momento. E para aqueles pais, para aquela equipe. Tenho material disponível, faço material também para a aba, tá? Então, crianças que precisam de rotina, sendo verbal, não verbal, eu faço. Então, podem me procurar. Eu faço um pouquinho de tudo, gente, porque esse mundo é exatamente isso. É agregar um pouco em cada cantinho, deixar a sua semente em cada cantinho. Eu acho que é isso, eu faço um pouco para deixar todos felizes, pais e funcionários, colaboradores e profissionais de clínica que às vezes precisam de direcionamento também, ainda mais os novatos, estagiários. Então eu ajudo também nisso. Muito bacana. Então lá no seu Instagram as pessoas têm acesso a um link? A um link. Eu também falo pelo WhatsApp, lá tem meu WhatsApp comentei com ela, vindo pra cá. Tem novidades, vocês vão ver que tem pouquíssimos vídeos ultimamente, porque tá vindo novidades que tem a ver com esse assunto que a gente conversou hoje. E outras novidades vão vir, conforme eu for conversando com ela, vocês vão sabendo aos poucos.
mas tem muita novidade vindo. Por isso que vocês vão entrar no feed, vai dar um pouco parado, porque vem coisas específicas para a área de quem trabalha na área escolar, tanto para professores, quanto para pais, quanto para terapeutas. E projetos que a ideia é fazer com que esse projeto vá para a rede pública e ele evolua e ajudem os professores nas salas de aula. Uhul, olha aí, ó, novidades. Então, Jocelyn, eu quero te agradecer pela oportunidade e o prazer de receber você aqui, tá? Sei que a gente vai nos ver Prazer mais é meu. vezes, porque tem muito assunto referente a isso, viu? E eu sei que é algo que muitos professores necessitam. Às vezes você tem ali, não tem como fazer um curso, eu espero que algumas das coisas que nós conversamos aqui hoje sirva para o seu dia a dia em sala de aula, possa auxiliar vocês no que vocês precisarem referente a isso. E nos veremos mais vezes. Sim. Até o próximo. Até o próximo, com novidade. É isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Gostei muito.